Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha fazê-los compreender a sua santa palavra. Porque se você não entendê-la, como você vai ter fé para praticá-la, não é verdade? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a pessoa tem que entender, a pessoa tem que meditar, a pessoa tem que compreender o texto sagrado. E só o Espírito Santo para iluminar a nossa mente. Ninguém mais. Não há teólogo, não existe ninguém super inteligente, espiritual, nada disso. Só o Espírito Santo. Isso é obra dele, é trabalho dele. Abrir o entendimento das pessoas para que elas possam compreender a sua santa palavra. E veja só, eu vou passar para vocês o que o Espírito Santo tem nos tocado para falar. Não era o assunto que eu ia tocar, mas foi a vontade dele e eu vou obedecer. Olha só, preste atenção, amiga e amigo. Lá no texto de João, se você abrir a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 3, o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem. Os fariseus eram uma linha de pensamento que contrariava outros religiosos, por isso eram chamados de fariseus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Quer dizer, um homem ilustre, inteligente, capaz, fora criado para servir como um príncipe no judaísmo. E ele foi ter com Jesus de noite e disse para Jesus: Senhor, ou Rabi, quer dizer mestre, Senhor, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, ou se Deus não for com ele. Então ele iniciou uma conversa com o Senhor Jesus, elogiando a obra que Jesus estava fazendo, reconhecendo que Jesus tinha vindo de Deus. Mas isso não influenciou em nada, porque Jesus foi direto ao ponto e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando com um religioso, um príncipe, eu diria um bispo. É isso aí, um bispo, por exemplo, que conhecia a lei, conhecia bem a lei de Deus. Mas Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus não precisava falar na verdade. Jesus não precisava dizer na verdade, muito menos repetir na verdade, porque tudo que Jesus falava era verdadeiro. Mas por que ele fala, na verdade te digo?
Porque ele quer chamar atenção, ele quer fortalecer uma ideia, um pensamento. Ele quer fortalecer a palavra que viria, que é extremamente importante para as pessoas entenderem. Por isso que ele disse, na verdade, na verdade. Na verdade, na verdade. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode sequer ver o reino de Deus. Eu estou acrescentando aqui sequer. Não pode ver o reino de Deus. Aí talvez você fique perguntando, mas ver o reino de Deus? Ver o reino de Deus? Eu tenho que nascer de novo para poder ver o reino de Deus? É exatamente isso. Você tem que nascer de novo. Porque o reino de Deus, minha amiga e meu amigo, é um reino espiritual. É um reino invisível. Invisível. E para a pessoa enxergá-lo, ela tem que ser espiritual. Ela tem que ser espiritual. Ela tem que ser de Deus. E só o Espírito Santo pode fazer isso. Ela tem que nascer de Deus, para ela poder ver o reino de Deus. Porque nós, humanos, estamos acostumados a viver no mundo animal, um mundo material, materialista, egoísta, egocêntrico. Um mundo onde, você já sabe, onde é tudo o inverso do que a palavra de Deus diz. Nós nascemos num mundo cão. Um mundo cão. Como é que uma pessoa materialista pode ver o reino que é espiritual, o reino de Deus? Só mesmo nascendo de Deus. É ou não é? É isso que Jesus está falando. Se não nascer de Deus, não pode ver o reino de Deus. E ele disse mais. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus disse, na verdade, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa quiser ver o reino de Deus para depois entrar, ela não vai conseguir. Depois ele disse, na verdade, te digo que aquele que não nascer, agora ele está falando nascer da água e do Espírito, que é o Espírito Santo. Primeiro, ele fortalece a ideia do novo nascimento. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, ele diz, se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa não nascer de novo, ela não pode ver o reino de Deus. E se a pessoa não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quando nós trabalhamos com o jejum de Daniel, para que as pessoas fizessem jejum e recebessem o batismo com o Espírito Santo, é justamente para isso. O objetivo é esse. Porque só quem é batizado com o Espírito Santo nasce do Espírito Santo. O apóstolo Paulo chega até a dizer, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Deus, não pertence. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele.
Quer dizer, a necessidade de as pessoas nascerem de Deus não é uma opção, é uma necessidade, é uma urgência, é imperiosa, obrigatória a necessidade da pessoa nascer de novo. A pessoa tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Porque se ela não nascer de novo, ela pode ser religiosa como era esse homem, Nicodemos. Ele era um príncipe, quer dizer, principal dos judeus. Conhecia perfeitamente a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. Mas ele não era nascido de Deus. Ele não conseguia enxergar o reino de Deus, mesmo com todo o conhecimento da Torá, das leis, dos salmos, dos profetas. Ele tinha um vasto conhecimento bíblico, mas não tinha nascido de Deus. Por isso ele não tinha entrado. Ele tinha que ter nascido de Deus. Ele tinha que nascer de Deus. Jesus falou para ele, é necessário que você nasça de novo, rapaz. Você tem que nascer de novo. Então, a pessoa às vezes é religiosa, é uma pessoa caridosa, bondosa, é uma pessoa que faz, mil e uma caridade para tantas outras pessoas, tem um bom coração, um boníssimo coração, é religiosa, mas se não nasceu de Deus, se não nasceu da água, batismo nas águas e do Espírito Santo, ela não pode entrar no reino de Deus. Então, o que Jesus está tratando aqui, amiga e amigo, é a eternidade da nossa alma, porque o corpo, a gente sabe, fica por aí. O espírito volta para Deus, que é a inteligência, a sabedoria, o entendimento. Mas a alma, para conseguir ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito Santo. E quer dizer, para você nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos, para poder ver o reino de Deus, você tem que morrer. Como é que você pode nascer de novo estando viva? Não tem jeito. Mas, bispo, como que eu tenho que morrer para nascer de novo? Aqui não está falando de uma morte física, nós estamos falando, Jesus está falando de uma morte espiritual, uma morte emocional, digamos assim. Você morrer para o mundo físico, morrer para suas vontades, seus desejos, suas concupiscências, para morrer para suas vaidades, o orgulho, sabe? Morrer para esse mundo, morrer, enfim, o objetivo seu deixar de ser o mundo, a conquista material, a conquista pessoal, o sucesso. Quando eu tinha menos de 19 anos, eu estava estudando, estava me preparando para o vestibular. E na altura, um dia, eu estava andando em direção ao trabalho, eu já falei isso, mas vale a pena porque muitas pessoas ainda não ouviram. Então, eu estava pensando, eu estava com livros debaixo do braço e pensando, andando e pensando nos meus projetos. Eu vou fazer. Eu estava ainda em dúvida se faria engenharia ou economia, enfim. E pensando
me casar, constituir família, naturalmente, conquistar, enfim. Até que o Espírito Santo falou para mim as mesmas palavras que Jesus um dia disse. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, o reino deste mundo, e perder a sua alma? Não adianta nada. Eu entendi com perfeição, porque foi ele que falou. Imediatamente, eu virei a chave da minha mente, ao invés de buscar a conquista material, o reino deste mundo, e satisfazer a minha carne, meu eu, minhas cobiças, minhas vaidades, meus sonhos, eu virei a chave da minha mente para buscar o reino de Deus. E eu busquei. E o Senhor, então, viu a minha sinceridade, não a minha santidade. Não, eu não era flor que se cheirasse. Mas eu o busquei. E um dia o Espírito Santo me revelou, me mostrou o meu pecado, mostrou quão sujo eu era, apesar de não viver no roubo, na mentira, apesar de não viver na prostituição, com mentira. Você sabe, quando jovem, na puberdade, você sabe como é que é. A gente sempre tem aqueles deslizes, não tenho dúvida. Mas eu achava que não tinha tanto pecado assim. Eu achava que, poxa, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele me mostrou o pecado, o meu pecado. E eu pude ver o quão sujo, o quão enlameado estava eu. Eu pude ver, eu pude entender por que Jesus veio ao mundo dar a sua vida por nós. Eu pude ver. E imediatamente, desesperado, vendo o inferno, eu vi o inferno. O que eu temia, eu consegui ver. Não que por mim próprio, mas o Espírito Santo me mostrou o inferno que eu estava me encaminhando a minha alma. Até que, então eu pedi, me ajuda, me ensina, me mostra. Quem pode me salvar? E o Espírito Santo me mostrou Jesus. E Jesus me aceitou, me perdoou, me lavou. Naquele dia eu nasci de novo. Naquele dia eu pude entender as Sagradas Escrituras, porque até então tudo era muito enigmático. Mas a partir daquele momento eu pude entender a sua palavra. Quer dizer, eu pude ver o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, é um reino espiritual. É um reino espiritual em que o próprio Deus governa, dirige, conduz. Ele é o rei e senhor, o governador eterno. E o governo do reino de Deus é um governo de justiça, é um governo de disciplina, é um governo de ordem, é um governo de bondade, de amor, de perdão, de consideração, de misericórdia. Todos, literalmente todos os seres humanos são pecadores. Mas o que Jesus fez no Calvário foi abrir a porta. É estreita a porta,
mas ela está sempre aberta para receber qualquer um. Qualquer um. Não importa se merece ou não merece. O reino de Deus recebe qualquer pessoa, desde que essa pessoa se submeta, se sujeite, se submete ao reino, ao governo do Espírito Santo, o governo do Senhor Jesus Cristo. E ande de acordo com a sua vontade, da sua palavra, de acordo com as suas regras. Deus tem N promessas para os seus súditos, mas também tem N promessas de maldição para aqueles que rejeitam a sua misericórdia, o seu amor. Então, quando você é iluminado pelo Espírito Santo, você pode ver o reino de Deus. Eu vi o reino de Deus. E eu busquei. E o Espírito Santo tornou possível que eu pudesse entrá-lo, porque ele me gerou. Ele me gerou. Ele me fez uma nova criatura. A partir daquele dia, eu coloquei dentro de mim o desejo imenso de levar para outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. E é o que eu quero, que você tenha, no mínimo, o que o Senhor, Deus, tem me dado. Esse é o objetivo, porque todos os dias nós estamos aqui. Não é que eu seja uma pessoa bacaninha, boazinha, poxa, um santo, nada disso. Não, eu sou um ser humano, sujeito a falhas, a erros, mas eu entrei nesse reino, o reino de Deus. E por isso eu posso falar para vocês, eu sou uma pessoa que teve o privilégio, o alto privilégio, o altíssimo privilégio de entrar no reino de Deus. E por isso eu posso falar dele. Se não tivesse entrado nesse reino, eu não estaria aqui falando dele. E todas as pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo têm essa experiência que eu tive. Não sou eu apenas, não. Não fui assim uma pessoa super escolhida, não. Qualquer pessoa que recebe o Espírito Santo conhece o reino de Deus, vê o reino de Deus, entra no reino de Deus, entra e vive nesse reino. Por quê? Porque esse reino é um reino de justiça, de amor, de perdão, de misericórdia para com todos, todos. Mesmo que você não esteja no reino de Deus, o reino de Deus continua com a porta aberta para você entrar. Mas você tem que entrar pela porta, só existe uma porta. Ela está aberta permanentemente. Mas você que tem que entrar. E para você entrar, você tem que abrir mão da sua vida velha. Você não pode ter uma vida velha e uma vida nova ao mesmo tempo. Você tem que fazer sua própria escolha. E para que você comece a sua vida no reino de Deus, você tem que abrir mão do reino deste mundo. Você tem que abrir mão do reino deste mundo. Isso mesmo. Os seus sonhos, seus projetos pessoais. Ah, bispo, mas isso é muito difícil. Minha filha, minha amiga, meu amigo, se você quer entrar no reino de Deus, ou você segue a receita de Jesus, ou então fica fora dele.
ele não pode fazer nada. Ele abre a porta, fala com você, você não aceita, o que ele pode fazer? E é duro, é doloroso. Você querer que as pessoas venham também para o reino de Deus, mas elas priorizam mais a vida mesquinha, miserável, medíocre e limitada a este mundo. E depois, a vida não, a morte eterna. Bem, Jesus disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus, porque é um reino espiritual. Para você entrar no reino espiritual, você tem que deixar o reino material, o reino animal, o reino cão que tem vivido até então. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Só o Espírito Santo pode fazer isso. E eu oro para isso. Eu oro, eu peço a Deus direção para poder falar com vocês, dar para vocês aquilo que Ele quer que eu dê. Porque está aqui claro, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas isso não é só isso não. Quem não nascer da água, se batizar, arrepender-se dos seus pecados e se batizar, quer dizer, o batismo é um sepultamento da sua velha natureza, é o sepultamento do seu eu. O batismo nas águas tem que ser feito após o arrependimento, você tem que arrepender. E arrependimento não é sentimento, arrependimento é atitude, é decisão. Você toma a decisão de virar as costas para o que é errado e começar a fazer o que é certo. Aí sim você vai para o batismo, vai sepultar essa carne, o corpo do pecado. E aí sim, quando você se levanta das águas, você tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo, porque você realmente deixou dentro d'água a sua velha natureza. E aí sim você entra no reino de Deus. E aí, minha amiga, meu amigo, só correr para o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês e até amanhã. Se você quiser mais informações, vá em uma igreja universal do Reino de Deus, que hoje nós estamos tratando do fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Você quiser tomar conhecimento, mais conhecimento do que acontece com aqueles que um dia nasceram de novo, vá a esse estudo bíblico que nós temos hoje em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.